Oi, pessoal. Meu nome é Júlia Caroline. Eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, no curso de Ecologia e Conservação. O meu orientador é o professor Maurício Moura, do Laboratório de Dinâmicas Ecológicas, e eu vou apresentar o meu trabalho, que tem como título Modelagem de Nicho Ecológico e o Efeito das Mudanças Climáticas na Distribuição de Amadonastor lacernulatus na Mata Atlântica do Brasil. Esse trabalho também tem como colaborador o professor Eduardo Carrano, da PUC aqui de Curitiba. Bom, com relação ao clima, hoje nós sabemos que as mudanças climáticas são caracterizadas por uma mudança no padrão de temperatura conhecida, e essa mudança de padrão tem como principal causa o aquecimento global. Esse aquecimento pode ser tanto natural como intensificado por conta das ações antrópicas. Hoje nós sabemos que as nossas ações causam e emitem muitos gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico. Então, todo esse processo pode colocar em risco a adaptação de algumas espécies, principalmente aquelas que são consideradas mais sensíveis ao ambiente. Então, dentro deste contexto, nós temos o bioma Mata Atlântica, que já é conhecido como um hotspot mundial. Então, ele apresenta uma alta biodiversidade, que ao mesmo tempo é muito ameaçada. E dentro dessa biodiversidade, nós temos a avifauna, que também é conhecida por suas inúmeras espécies, e dentre elas temos as espécies endêmicas e também ameaçadas de extinção, como é o caso de Amadonastor lacernulatus, conhecido também como gavião-pombo pequeno. Atualmente, o seu status de conservação se apresenta como vulnerável em nível global e também nacional no Brasil. E a espécie é endêmica da Mata Atlântica, né? Então, ocorre principalmente na formação de floresta ombrófila densa e matas de baixadas, mas tem alguns registros em floresta ombrófila mista, ombrófila aberta e também nas regiões de restingas mais arbóreas. Então, com isso, o objetivo do trabalho é identificar o efeito das mudanças climáticas na distribuição geográfica de Amadonastor lacernulatus na Mata Atlântica. Para isso, a nossa base de dados, então, é um compilado de 390 registros, tanto da base de dados da plataforma de ciência cidadã Wikiaves, quanto também da plataforma GBIF. Nós fizemos algumas validações, então apenas aqueles registros que apresentaram a característica específica de Amadonastor entraram na nossa base. Essa característica é a faixa preta na ponta da cauda do Amadonastor, que diferencia de Pseudastor polionotus, conhecido como gavião-pombo grande. Essas espécies sobrepõem algumas áreas de nicho ao longo da Mata Atlântica e também são muito parecidas. Então, nós resolvemos fazer esse tipo de validação. Outras organizações também, de forma mais geral, aqueles centroides de municípios que caíram em ambientes urbanos foram desconsiderados. Então, nós tivemos uma abordagem mais conservadora para a espécie, incluindo na nossa base apenas registros que ocorrem em ambientes florestais. As coordenadas duplicadas também foram retiradas, tendo apenas um registro por localidade, para que isso não saturasse o nosso modelo. A base de dados iNaturalis também foi desconsiderada por conta do buffer que existe no entorno do ponto de registro da espécie, né? Então, como se trata de uma espécie ameaçada de extinção, a plataforma coloca isso como uma forma de proteção, né? Então, nós resolvemos desconsiderar por conta de possíveis influências futuras no nosso modelo. E também fizemos algumas rarefações com base num buffer de 10 quilômetros dentro desses 390 registros, para que nós não superestimássemos a espécie e que também não saturasse nossos modelos. Então, depois de tudo isso, nós ficamos com 174 registros em compilado de ambas as plataformas também. Para o clima atual, então nós pegamos as 19 variáveis disponíveis na base de dados WorldClim
e nós fizemos um teste de correlação entre elas, né? Então, tudo que deu abaixo de uma correlação de 5, nós selecionamos. Então, ficamos com temperatura média mensal, temperatura média do trimestre mais seco, precipitação anual e precipitação no mês mais seco. Para o clima futuro, nós ficamos com 4 variáveis também: média mensal da temperatura mínima e máxima, precipitação mensal total e variáveis bioclimáticas. Esses 4 shapes também estão disponíveis na plataforma WorldClim. Com relação aos algoritmos selecionados, então, nosso cenário futuro é 2040. Nós selecionamos também 2 cenários de mitigação. Esses cenários se referem à rota de concentração representativa dos gases de efeito estufa pelo IPCC. Então, nós selecionamos 2 extremos: SSP 126, que é o cenário mais brando, ou seja, aquele que possui menos impacto relacionados aos gases de efeito estufa, e ao SSP 585, que é o mais intenso, que também possui os impactos mais severos em relação aos gases. Então, como modelo de circulação global, nós escolhemos apenas um para manter uma certa padronização entre os modelos, e ele emprega um modelo matemático de circulação geral na atmosfera. Como abordagem de multimodelos, conhecida também como Ensemble Forecast, nós selecionamos 3 modelos. Então, nós temos o GBM, o GLM e o SVM, tudo isso com o objetivo de diminuir a variabilidade e as incertezas entre os modelos. O pacote que nós selecionamos foi o Flex SDM no ambiente RStudio. Então, como resultados, para a distribuição atual, nós temos aqui os resultados de cada modelo. Podemos perceber que o GBM apresentou uma descrição de área muito melhor em comparação ao SVM. E nós temos aqui 2 áreas principais de ocorrência atual para o gavião, então a região nordeste do país e a região sul e sudeste, que apresenta a maior faixa de Mata Atlântica contínua, de regiões serranas e também de regiões de baixada litorânea. Existem registros entre essas 2 ilhas de Mata Atlântica, mas o que mais apresenta adequabilidade são esses 2 polos. E aqui uma comparação entre a distribuição atual, o cenário mais brando, o SSP 126, e o SSP 585, que é o mais intenso. Então, todos esses modelos são do GBM, e nós já podemos perceber que mesmo no cenário mais brando, a perda de habitat e a perda de adequabilidade ambiental para o gavião já é grande. Nós percebemos que as faixas de Mata Atlântica já são perdidas, praticamente totalmente perdida na região nordeste, e ainda sobra um pouquinho da região sul e sudeste ali do país. E já no cenário mais intenso, nós percebemos que quase some essas regiões, então o que resta na região sul e sudeste já tem uma adequabilidade bem menor ambiental para o gavião, para que exista uma continuidade da espécie ali, né? E por fim, gostaria de agradecer, então, a CNPq, a CAPES e a Universidade Federal do Paraná, ao curso de pós-graduação em Ecologia e Conservação, ao Laboratório de Dinâmicas Ecológicas e também ao Laboratório de Ecologia e Conservação da PUC. E, claro, o meu muito obrigada ao Congresso de Aves de Rapina e Falcoaria.